Bom dia, bom dia, bom dia. Agosto, gente. Agosto chegou. 4 de agosto. E sentiram a minha falta? Julho eu fiquei bem ausente, né? Primeiro por questão de saúde e depois por escolha. Aí eu resolvi realmente escolher não fazer a live semana passada, voltar em agosto, respeitar o período de férias também. E é sobre isso, né? É sobre a gente respeitar. E falando de respeito, eu quero que a gente vai começar a falar sobre isso, né? O que é o se respeitar? O reconhecer o que o corpo da gente está nos dizendo, né? O que a gente sente. E por que isso é importante? Porque eu não escutei o meu corpo, porque eu não respeitei os limites dele, que eu terminei ficando doente, né? Que eu terminei tendo uma reação alérgica a uma medicação, inclusive. E as coisas começaram porque eu me comprometi comigo de ir na academia, de fazer musculação, porque eu sou a pessoa que quer viver 120 anos. Não sei como é que é aí para vocês, né? Se eu vou ter este privilégio ou não, eu não sei, porque isso não pertence a mim. Mas eu sei que desde muito pequena eu digo que eu vou viver até os 120. Mas se eu quero viver até os 120, eu preciso ter autonomia, eu preciso ter boa saúde, eu quero estar fisicamente bem. E o que nos permite viver na Terra? Este corpinho. Né? Sem o templo, gente, sem o templo da nossa alma, a gente não vive essa experiência terrena. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. E eu sempre digo isso e sempre vou dizer. Porque a conexão com o nosso divino, para mim, é uma das coisas mais importantes que existem. Mas sem esse corpinho físico, né, de carne e osso, 3D, a gente não vive essa experiência terrena. Então eu preciso cuidar deste tempo. E eu escolhi, já faz agora 4 anos, né? Me exercitar, fazer musculação. Eu sempre gostei de atividade física, mas sempre odiei academia. Musculação não era para mim. Eu fazia pilates, eu fazia outra coisa, né? Mas eu não gostava de musculação. Mas eu entendi que músculo é vida. Que eu precisava ter este cuidado com o meu corpo. Só que eu também, às vezes, esqueço que eu não respeito os limites do meu corpo. Então, eu um dia peguei um peso maior do que eu estava acostumada, eu não vi que eu estava com um peso que não era o que eu usava e fui fazer bíceps. Senti, o meu corpo disse, tá pesado demais, não dá para continuar. E eu olhava e pensei, não, tu não vai diminuir esse peso, porque tu precisa ganhar músculo. E eu terminei machucando o meu tendão do bíceps, tá? E ficou doendo, machucou bastante, né? Eu continuei fazendo. Aí no final eu percebi que eu tava com o peso errado, porque tava colocado no lugarzinho errado, né? E eu não vi, não conferi. Mas meu corpo tava dizendo que não estava certo, e mesmo assim eu insisti. Eu machuquei. E aí eu fui empurrando com a barriga. Quando eu fui ao médico, o médico me deu um anti-inflamatório mais forte. Porque a gente não se escuta, a gente não se respeita, né? Eu comecei a sentir já na mão, aí eu não conseguia mais pegar, segurar nada, e eu sou destra, e era do lado direito. Ele me deu um anti-inflamatório forte, que eu já no primeiro dia passei mal com ele. Eu comecei na segunda, na terça-feira eu já não entrei no Ho'oponopono ao vivo porque eu não estava bem. E eu passei 2 dias, o meu corpo passando mal com aquela medicação, aí eu olhei e vi que poderia alterar a pressão, isso e aquilo, e eu tenho já a questão da pressão alta. Aí eu resolvi mexer na forma que eu tava tomando ele, assim, dei uma melhorada. 7 dias depois, eu acordei com urticária. O meu corpo já tinha sinalizado lá nos primeiros 2 dias que aquela medicação não era boa pra mim. Que eu passei muito mal, gente, assim, ó, com tontura, com sono, assim, o estômago, tudo que vocês possam imaginar. E mesmo assim, eu continuei tomando remédio. No 7º dia, eu acordei toda embolotada.
e começou a fechar a garganta. E aí eu botei o áudio, né, botei o vídeo, dizendo que eu não ia conseguir fazer o Ho'oponopono, porque uma semana depois, porque eu estava tendo uma reação alérgica à medicação. E aí eu fui lá olhar de novo, né, o rol de efeitos colaterais, e um deles era urticária, que dá entre 10 e 15%, são os efeitos mais comuns da pessoa ter urticária. Imagina, 15% de pessoas que tomam essa medicação nova podem ter a urticária. E eu estava dentro dos 15%. Mas eu sempre digo, a gente não precisa estar dentro dos 15%, eu podia estar dentro dos 85%, que não tinha reação alérgica nenhuma. Mas eu fiquei dentro dos 15%, porque eu não escutei o meu corpo, gente. O meu corpo estava sinalizando desde a semana anterior que aquela medicação não ia me fazer bem. E eu insisti. Ao invés de voltar no médico e dizer assim, olha, essa medicação não dá pra mim, alterou muito a minha pressão, eu tô me sentindo muito mal, assim. Não, eu insisti. A sorte é que como eu tenho este conhecimento, né, este mental está aqui, na hora eu disse assim, é o remédio. Eu nem tomei, era de 12 em 12 horas, eu nem tomei a medicação da manhã. Eu vou tomar um antistamínico e resolvi tomar um corticoide, um Predizin, que eu tinha em casa. Porque eu comecei a fechar por dentro também. E aí, ao longo daquele dia, o meu corpo inteiro embolotou. O rosto, eu já tenho rosácea, né, que é essa parte mais vermelha. Eu fiquei... O Rogério e o Arthur olhavam pra mim, o Arthur olhava pra mim assim, mãe, tu tá um monstro. Porque eu fiquei... Parecia uma casca de laranja toda enrugada, crespa, vermelha, né? Muito feio. Aí tentei achar médico, né? Porque eu disse, não adianta eu ir para uma emergência nesse momento, eu preciso de um alergista ou de um dermato, mas consegui só pro dia seguinte, de tarde. Quando eu cheguei na dermato, no dia seguinte ela olhou para mim e disse assim, tu tá com crise de rosácea, porque o meu rosto tava assim, e eu disse, não, acho que não é rosácea. Porque aí eu comecei a mostrar meus braços, minhas pernas, meus pés, minhas costas, minha barriga. Gente, eu só não tinha pereba na palma das mãos, na sola dos pés. Graças a Deus, na região das mamas, axilas, virilha, também não. Mas o resto todo o meu corpo tava. Aí ela olhou pra mim, eu disse, acho que é uma urticária medicamentosa. Aí ela olhou pra mim, ela disse, não, com certeza é. Aí eu falei a medicação que eu tomei, ela disse, tu já anota, porque tu tem a alergia a essa classe de anti-inflamatórios, né? Aí a gente riu bastante, ela disse que o que eu tinha feito era o correto, porque eu já tinha suspendido a medicação, eu tava tomando Predizin, eu tomei de manhã 20 miligramas, tomei de noite 20 miligramas, porque eu fiquei com medo que fechasse a garganta de novo, né? Ela mudou o antistamínico, aumentou a dose de Predizin, ela disse, o que tu tá tomando é pouco, precisa aumentar essa dose. Enfim, já tava botando chá de camomila, compressa de camomila, chá de camomila fria no rosto, né, pra aliviar o calorão e as lesões, e eu melhorei. Mas eu tô contando toda essa história pra vocês, pra dizer assim, ó, a gente precisa escutar o corpo da gente. A gente precisa confiar naquilo que o corpo tá dizendo. Ele tá sinalizando que algo não tá certo. Ele tá sinalizando que algo não tá bem. E a gente precisa escutar. E às vezes a gente não escuta o que a gente tá sentindo. A gente escuta o outro, né? Eu na academia, por exemplo, com relação ao peso, eu fico sempre pensando assim, meu marido e meu filho começam assim, mas tu tá muito preguiçosa, só isso de peso, só isso não sei o quê. Aí eu vejo outras mulheres com muito mais peso do que eu, e aí eu penso, por que eu não ouso fazer mais? Porque eu preciso respeitar o limite do meu corpo. E a gente tá sempre olhando a grama do vizinho, que é mais verde, né? A gente tá sempre olhando a outra mulher que consegue mais, a outra mulher que tá mais bonita, que tá mais magra, que mais isso, mais aquilo. E a gente esquece de olhar pra gente. E se mas o que eu quero? O que funciona pra mim? É sobre isso, gente. E eu confesso que a ideia hoje não era falar sobre isso, mas assim, é o que veio. Por que a gente olha sempre e se compara com o outro?
A comparação justa é da gente com a gente mesmo. A Tamara, que lá em 2021, gente, já não faz 4 anos, faz quase 5, lá em 2021 decidiu ir para academia, ela tá muito melhor hoje do que ela tava lá. Neste período, eu já emagreci, engordei, porque o efeito sanfona me acompanha, e isso é outra coisa que eu preciso olhar para mim, por que eu permito isso com o meu corpo? Né? Mas a Tamara, de lá, ela entrou na perimenopausa, ela tá nesse processo, e eu não perdi massa magra. Mas porque eu estou fazendo academia? Porque eu me comprometi de pelo menos 3 vezes na semana fazer musculação. Porque eu preciso manter a minha massa magra, porque é o músculo, gente, que faz a gente levantar, sentar, ter autonomia, não é a gordura. E não importa se eu tô mais gordinha, eu preciso manter a minha massa magra. Então eu preciso me comparar comigo. E não com a outra que vai 5 dias por semana, que ao invés de fazer um bíceps com 6 quilos, faz com 7, com 8, com 9. Ou me comparar com o que o Arthur consegue fazer, o que o Rogério consegue fazer. Eles são homens. Tem outra estrutura física, é diferente da minha. E se alguém falar alguma coisa, dane-se, fala o que quiser. O que funciona pra mim? Eu já tentei outra vez fazer treinos mais focados. Agora vamos trabalhar só quadríceps, vamos só trabalhar posterior, tudo que é muito concentrado para mim me machuca. Eu machuquei a coluna por conta disso também. Eu preciso trabalhar algo mais full body. Eu preciso trabalhar perna, braço superior, tudo junto para não ficar pesado. E mesmo assim, de vez em quando, eu esqueço porque eu entro naquele espaço de comparação. Que no primeiro momento ele não é consciente, mas ele tá ali. Então, assim, a gente precisa sair desse espaço de comparação. Comparar a nossa vida com a vida do outro. Comparar a nossa vida com aquilo que eu vejo que as pessoas postam na internet, né? Postam nas redes sociais. É ótimo as redes sociais, a gente tá aqui, a gente tá falando, a gente tá conversando, a gente tá discutindo coisas importantes. Só que se eu ficar só nesse espaço da rede social, da comparação, as pessoas normalmente, elas só falam o bonitinho. Elas só mostram a foto mais bonitinha, elas só mostram aquilo que deu certo. Elas só mostram a viagem perfeita, elas não mostram o perrengue da viagem. Hoje a gente já vê mais posts das pessoas mostrando assim, eu postei isso aqui, mas a foto que eu não mostrei, tava aparecendo a gordura, tava aparecendo não sei o que. As pessoas estão mostrando um pouco mais, mas parece que o nosso cérebro, ele só busca o que é perfeito e bonitinho. Ele parece que ele não registra aquilo que não é perfeito, porque a gente busca esta perfeição. E nós não somos perfeitos. Nós somos absolutamente imperfeitos, obrigada a Deus. Porque a única perfeição que existe é a perfeição de Deus, que fez esse corpinho na sua mais perfeita ordem e que a gente esquece de ouvir, que a gente esquece de respeitar os limites desse corpo. E quando a gente desrespeita os limites do corpo, a gente adoece. E antes de adoecer o corpinho físico, a gente adoeceu o corpo mental, o corpo emocional, o corpo espiritual. Claro que durante este período que eu fiquei, perebenta, teve uma questão energética, e eu tratei energeticamente também, mas ele se instalou no físico. E quando se instala no físico, a gente precisa usar as ferramentas que a Terra tem. Que são medicamentos, que são estratégias, que são chazinhos, enfim, E tá tudo bem. Então, tratei energético, porque tinha o divórcio energético, tinha energias que não eram minhas. Mas por que eu permiti que isso viesse para mim? Mesmo sabendo de tudo que eu sei? Porque eu estou humana, Porque a gente não consegue ser perfeito o tempo todo. Conhecimento tá ali, E a gente transforma esse conhecimento em sabedoria quando a gente traz isso pro dia a dia.
E o que traz esta percepção é essa caminhada de autoconhecimento, essa caminhada de conexão, é que traz essa percepção de o que eu não olhei que eu deveria ter olhado, o que tem aqui para mim que eu não percebi ainda, o que mais é possível, como pode melhorar. É o estar presente. Bom dia, Moniquinha! E eu tô tomando uma jarra de café, né? Um cafezinho, que eu não tomava café preto, né? Aliás, tomei muito um período da minha vida, depois eu parei, né? Sempre a montanha-russa, né? Mas agora estou no momento do café porque eu parei bastante com o leite. Até ontem eu comprei o leite A2, né? Que diz que é com vacas selecionadas, que aí não tem a caseína do leite A1, que é a mais... que mais causa desconforto, né? Vamos ver. A Mônica tá dizendo, o mais desafiador é conseguir aplicar os conhecimentos mesmo sendo humana, né? Sim, mas é isso, né? A gente sabe. Só que assim, o que o nosso cérebro tá acostumado? Ele tá acostumado com aquilo que é rotina, com aquilo que é hábito, com aquilo que ele já conhece. Então ele vai estar sempre buscando aquela zona que ele já conhece, o caminho mais curto. E o caminho mais curto, né, às vezes te leva para o mesmo buraco. Sim, ó, sem perebas, ainda tem aqui assim, eu fiquei com... isso, mas isso não é, né, isso é da rosácea ainda, né, eu não... eu tô tratando aqui, mas tá meio... Mas enfim, mas sem pereba nenhuma, né, agora não tem mais nem mancha pelo corpo, porque as perebas foram indo embora e as manchas ficaram, agora não tem mais nem mancha, tudo passa, gente. Outra lição da vida, tudo passa. As coisas boas passam, as coisas ruins passam. Nada fica. Tudo passa. E aí eu quero falar para você sobre agosto, porque a ideia aqui hoje era falar sobre agosto, né? Muita gente fala assim, agosto mês do desgosto. Ou se passar por agosto não morre mais, né? Mas existe um inconsciente coletivo muito forte, tá? Chegamos no 8º mês do ano. E aí as pessoas começam a olhar para trás e percebem que tudo aquilo que elas combinaram com elas, todos os acordos que foram firmados, lá quando entrou 1º de janeiro de 2026, não aconteceram. E começa a bater o desespero, né? Porque o final do ano tá ali, tu piscou, tá dezembro. A minha mãe tava dizendo outro dia assim, nem tinha entrado agosto ainda, gente. Nós tava lá 30, 31 de julho, ela disse assim, ó, agosto já tá aí, e aí a gente já tá no final do ano. Eu disse, mãe, calma. Faltam 4 meses pro fim do ano. Não, mas já tá aí. Eu disse, tá, mas vamos viver o hoje? Nós não chegamos nem no dia 1º de agosto ainda. Vamos viver o hoje. E a gente entra nessa ansiedade, né? E essa ansiedade, ela tá, sim, nesse inconsciente coletivo. Porque todas as pessoas começam a orbitar nesta energia. O que eu combinei lá e eu não cumpri? E já tá chegando o final do ano e eu vou ficar sem cumprir e vai entrar 2027. E aí como é que vai ser? Agosto tem 31 dias. Hoje a gente tá no dia 4. Agosto é um mês 8. Na numerologia, o 8, ele é muito terra. Ele fala muito do material, da prosperidade, da abundância, da riqueza material, mas com a conexão espiritual. Próximo sábado, 8/8. Portal 8/8. E se a gente somar 8 de agosto de 2026, todos os números é um 8. É um portal muito forte na Terra. E o que são os portais? São momentos que a energia entre as dimensões, ela é mais forte. A conexão possível entre as dimensões, ela fica ainda mais forte. Elas acontecem sempre. Ah, é só no portal, Tamara? Não. Mas no portal, a gente tem uma conjuntura astral que permite que esse aporte energético seja mais forte se nós escolhermos fazer esta conexão. E é por isso, gente, que eu normalmente faço os tratamentos coletivos nos portais. Então, a gente vai ter mais um tratamento energético coletivo no portal
iniciando no portal 8 do 8, porque é energeticamente muito forte. E ele vai ter 8 dias, né? Com 8 tratamentos diferentes e com exercícios diários para a gente trabalhar energeticamente, mas para que a gente possa ancorar na vida material também. Os exercícios diários de prosperidade, riqueza e abundância. Para que a gente possa transbordar um pouco mais essa energia que está disponível. Porque se a gente olhar para fora, a gente vê quão próspero é o planeta, quão abundante e rico ele é. E a energia está ali, está disponível para a gente. A gente não acessa porque a gente acessa memórias de escassez o tempo todo. Então a gente vai trabalhar isto mais um pouco. Porque tem um mês inteiro pela frente, tem setembro inteiro pela frente, tem outubro inteiro. Olha só, tem todo agosto, todo setembro, todo outubro, todo novembro e todo dezembro. É muita coisa, gente. Então eu posso olhar o copo mais cheio ou o copo mais vazio. Eu posso olhar todos os meses que já ficaram para trás e eu não fiz nada, mas eu posso olhar todos os meses que eu tenho pela frente e que eu posso fazer hoje uma mudança. Hoje, uma mudança. Qual mudança eu posso fazer hoje, por menor que ela seja, que me aproxima da versão que eu quero para mim? Eu voltei a fazer o meu jejum. Eu estava fazendo só um jejum metabólico de 12 horas e eu voltei, eu assumi esse compromisso comigo de voltar o meu jejum de pelo menos 16 horas. Vou fazer todos os dias da semana? A intenção é que seja de segunda a sexta, pelo menos. No final de semana, eu possa tomar um café da manhã junto com o Rogério, né? Porque eu gosto desse ritual do café da manhã junto, né? E a gente, durante a semana, não tem essa oportunidade. Então, assim, é mais fácil para mim fazer durante a semana de segunda a sexta, às 16 horas de jejum. E eu sei quanto me faz bem. Biologicamente, fisiologicamente, o quanto faz bem para o meu organismo. E eu tinha parado de fazer isso. A minha pele fica mais saudável, eu fico mais saudável, né? Eu tenho mais energia, isso me faz bem. Eu já fiz isso por bastante tempo e eu parei, né? Eu parei de ouvir o meu corpo e aí eu me olho no espelho e não gosto do que eu vejo. Então, o que eu preciso fazer hoje? É manter o jejum das 16 horas? Então, só por hoje eu vou manter o meu jejum das 16 horas. E toma café, gente, porque café sem açúcar pode. Cafezinho com uma canelinha, maravilhoso. É sobre isso, gente, 8h54, vamos lá. Vamos tirar uma cartinha, né? Quem quiser participar do tratamento coletivo, do puxão de prosperidade do portal 8 do 8, me chama, né? Tem post ali já também, o valor é R$88, né? Tudo tem um motivo, é tudo 8. Vamos ancorar energeticamente mais e mais a energia do 8. Tratamento em grupo, gente, é muito forte, tá? Porque trabalha com egrégora, então todas as pessoas que estão no grupo, elas estão na mesma energia, cada um recebe aquilo que precisa, mas energeticamente é muito forte. Os tratamentos são todos à distância, né? Então tu segue tua vida, tem um grupo no WhatsApp que fica silenciado, onde eu coloco todos os dias o tratamento, o atendimento que foi feito, o feedback, vou trazer o exercício diário, o decreto diário pra gente ativar cada vez mais a energia da prosperidade, da riqueza, da abundância. A Moniquinha tá dizendo que ama os tratamentos coletivos, que são super potentes. São muito potentes mesmo, não é brincadeira não, tá? E aqui, gente, claro que quando a gente fala do material, a gente sempre pensa no dinheiro, né? Mas o dinheiro, ele é a cereja do bolo. O dinheiro, ele vai chegar com mais fluidez, com mais tranquilidade, vai ficar na vida da gente quando a gente permite que outras áreas da vida da gente também se tornem mais prósperas, mais ricas e abundantes. Quando a gente consegue olhar o copo mais cheio, olhar os 5 meses que eu tenho pela frente, os 4, né? Mas
Se a gente pensar, a gente tem quase 150 dias, né? Todo agosto, todo setembro, todo outubro, todo novembro, todo dezembro, multiplica 5 por 3, né? Por 30. A gente tem quase 150 dias. Isso é trabalhar a prosperidade. Quando eu olho para minha saúde, digo assim, eu vou fazer o meu jejum de 16 horas, porque isso me faz bem. Escolher saúde. Quando eu me priorizo, eu vou ir na academia e vou fazer a minha atividade física, né? Não vou fazer musculação hoje, eu vou nadar. Eu ainda não voltei a nadar, gente, né? Porque como eu tava com a urticária também, não podia entrar na piscina com cloro. E esta semana o Rogério tá viajando a trabalho, então eu sou mãe turista. Eu estou mãe turista, então... E o horário que eu vou nadar é um horário que... É horário, né, de herdeira, porque eu nado entre meio-dia e 1h, mas é o horário que tem que buscar na escola, então a ideia é voltar a semana que vem a nadar. Então eu vou pra academia, eu vou caminhar. Eu não tava correndo mais também há 1 ano já, por causa da minha coluna. Eu comecei a voltar a correr numa velocidade muito baixa. Então, vou fazer isso. Qual escolha eu posso fazer hoje que me aproxima mais da minha versão próspera, abundante e rica que eu quero? Hoje é cuidar da minha saúde. Mas quando eu faço essas escolhas conscientes, lá na frente o dinheiro também chega de uma forma mais consciente, porque eu estou me escolhendo. Então, dinheiro, gente, é só a cerejinha do bolo. Eu preciso que o resto tudo flua com mais prosperidade, com mais abundância. E abundância de prosperidade, abundância de riqueza, porque eu posso ter abundância de escassez. Já perceberam sobre isso? A gente pode abundar de escassez. Porque abundar é transbordar. Eu abundo, né? E eu posso estar abundando pensamentos negativos. Eu posso ter abundância de pessimismo. Eu posso ter abundância de maus cuidados comigo mesma. Abundância de hábitos ruins, em todos os sentidos. Eu posso abundar coisas ruins, gente. Tá? Pensem sobre isso. Eu estou abundando escassez ou estou abundando prosperidade? Esta é a pergunta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma cartinha aqui pra gente, do oráculo do Pono, esse oráculo tão bonito. Esse oráculo é da Marina Repeto. E a cartinha que saiu é: quanto mais você solta, mais o universo te entrega. Olha que cartinha mais linda, a carta 15. Depois eu coloco lá nos stories, tá? Pra gente. Então vamos lá. Quanto mais você solta, mais o universo te entrega. Você não precisa saber como tudo vai acontecer. Essa parte não está nas tuas mãos. Assim como o agricultor que planta com dedicação, mas não controla o tempo, o sol ou a chuva, sua missão é cuidar da semente com presença, nutrir com intenção, proteger com consciência e acreditar que a colheita virá no momento certo. A mente pode se perder nos detalhes, tentando prever caminhos e acelerar processos, mas a alma sabe que há forças maiores trabalhando junto com você. Sua tarefa é clara. Crie no mundo de dentro. Haja com verdade no mundo de fora. Depois, entregue. Solte o controle. Libere o peso de querer definir todos os passos. Quando você abandona a rigidez e confia no invisível, a vida responde com generosidade. O que é seu encontra o caminho para chegar, muitas vezes de formas que vocês jamais imaginariam. A riqueza do universo surpreende aqueles que se entregam
com fé e permanecem alinhados ao que desejam. Não se lamente pelo tempo ou pelas pausas. Em vez disso, siga nutrindo com carinho a imagem do que você escolheu, sabendo que todo movimento, mesmo quando silencioso, leva você na direção certa. Quanto mais você solta, mais o universo lhe entrega. É sobre soltar. E é sobre soltar e se perceber. Faz a tua parte e percebe o que o universo, né, o que Deus, o Criador está te dizendo. E muitas vezes ele conversa com a gente através do nosso corpo. Então, ouve o teu corpo. Ouve os sinais, e o corpo ele pode responder de muitas formas, através da pele, através da audição, através do falar, do se comunicar, do cheirar, do sentir, do intuir. Ele vai muito além de tudo isso, gente. É importante a gente ouvir, a gente fazer a parte da gente da melhor forma possível e entregar. A gente não tem controle sobre a reação do outro, sobre, né? Como disse o texto ali, o agricultor planta, ele escolhe as coisas, né? Ele vai plantar no tempo certo. Agora é tempo de plantar a soja, agora é tempo de plantar o milho, eu não sei o quê. Mas ele não consegue controlar se vai chover, se não vai chover. Existem possibilidades e previsões, mas ele faz o melhor que ele pode. E se tudo der certo, ele vai colher. E se não der certo, é porque não era para dar. Deus fecha portas pra gente, sim, muitas vezes. Mas com certeza tem uma ventarola ou uma porta veneziana imensa aberta em algum outro lugar, que a gente só não tá enxergando. Porque às vezes a gente tá que nem cavalo, com uma trava. E essa trava, esse bloqueio, ele tá dentro da nossa cabeça. Porque o nosso cérebro, ele só conhece um caminho. Então, ele coloca essa trava e é difícil a gente olhar para o lado. É muito difícil a gente olhar para o lado. Porque o lado eu não conheço, meu cérebro não consegue achar aquele caminho, né? E ele acha que a gente pode estar em risco. Então, ele vai sempre nos trazer para aquela zona que ele conhece, que a gente chama de zona de conforto. E que muitas vezes, gente, é muito desconfortável. Desculpa a expressão que eu vou usar agora. Às vezes a gente tá no meio do cocô, tá? Mas o cocô tá ali quentinho. Ai, tá tão gostosinho aqui. Tá fedorento, tá cheio de mosca na volta, né? Tá ruim, mas tá quentinho, tá confortável. Eu me sinto amparada ali dentro. E se eu me permitir sair desse lugar, o que pode acontecer na minha vida? Pode dar tudo errado. Mas e se der tudo certo? E se o tudo errado é me manter no mesmo cocôzinho? O que mudou na minha vida se der tudo errado? Eu continuo no mesmo lugar? Nada. Mas se der tudo certo, que novas possibilidades e oportunidades eu posso ter na minha vida? Gente, quando eu tentei o jejum intermitente o ano passado, eu nunca tinha feito, tá? Eu não sabia direito como é que funcionava, achava interessante, mas quando eu fui fazer, o Rogério, a primeira coisa que ele disse pra mim, tu não vai conseguir fazer. Essas coisas não funcionam. Mas e se der certo? E se funcionar? E funcionou. Deu certo. E eu consegui fazer. Percebe? Só que foram quase 50 anos vivendo do mesmo jeito. Então, o que é mais confortável para o meu cérebro, para o meu corpo? Voltar para aquele mesmo lugar, sem fazer, comendo as coisas que eu não devia comer, né? Mesmo que o meu corpo tenha sinalizado, tu tá entrando na menopausa, a vida mudou daqui para frente. O que funcionava antes não funciona mais. E eu testei e deu certo. Se não tivesse dado certo, era só voltar para o lugar que eu tava. Eu não ia mudar nada. Deu certo, eu mudei e eu voltei para o mesmo lugar que não era bom. Então agora eu tô fazendo o caminho de volta, de novo, fazendo algo que é bom para mim.
Me deem 30 segundos que eu vou só pegar mais café ali, vou botar numa outra e volto pra gente fazer a prática. Prontinho, voltei, botei no meu copo térmico aqui, porque agora ele vai aquecer o resto do café. Gente, tenham água aí do lado, primeira coisa. Eu tomei só café, né? Mas agora é a hora da água. Essa é a minha garrafa. Garrafinha linda do Ho'oponopono. Azul, né? Uma garrafinha azul, solarizada azul. Que trabalha a energia do Ho'oponopono. Quem tem japamala, pegue o seu japamala. Quem não tem, não tem problema, né? A meditação é guiada. E quando a gente entra em quinta dimensão, a gente fala do tempo do não tempo, né? Passado, presente e futuro estão acontecendo tudo junto. Por quê? Porque a gente só tem o agora. Então, esta meditação, ela já aconteceu em algum tempo e espaço. Tem pessoas que estão comigo agora, tem pessoas que vão entrar depois e vão estar todas nessa mesma energia. Porque o tempo que a gente tem é o agora, é o hoje. Então, toda vez que tu assiste, tu escuta uma meditação, tu tá vivendo ela, mesmo que ela esteja gravada há meses, há anos, tu tá vivendo ela no agora, no hoje. Então, é só se entregar. Se senta confortavelmente, se precisar deitar, deita, né? Quem tá sentadinho, mantenha a coluna retinha pra gente alinhar os 7 chakras. Quando a gente alinha corpo, a gente alinha a mente, né? Eu tenho feito Olus Yoga e a Dani, ela sempre fala, né, que a nossa coluna é a escada para o céu. A nossa coluna, ao mesmo tempo que ela é rígida, porque ela precisa sustentar o corpo, ela é muito flexível. Né? Nós temos as 33 vértebras todas se moldando e nos permitindo movimentar. E ela é uma escada para o céu, porque ela vai da base até o topo. Né? Ela vai do chakra básico até aqui, né? Em cima do chakra laríngeo, conectando com o coronário. Ela conecta céu e terra. Então, sempre lembrem, cresçam com a coluna. Alinhando coluna, a gente alinha mente. A gente alinha corpo, a gente se alinha com o céu. Fechem os olhos e a gente vai fazer 3 respirações lentas, profundas, sentindo o ar entrando ao inspirar. Se conseguir, segura um pouquinho o ar dentro de si e solta o ar pela boca. Vai sentindo todo o teu corpo, inspirando, expirando, respirando com presença. Porque a gente, no dia a dia, a gente esquece de respirar com presença. A gente nem se lembra que respira. Só isso já traz toda a nossa consciência, todo o nosso corpo mental pro aqui e pro agora. Presta atenção no teu corpo, percebe se algo está incomodando. Coloca as mãos no teu coração e diz pro teu corpo, corpo, tá tudo bem.
Corpo, somos um time. Corpo, eu te vejo, eu te escuto, eu te sinto. Hoje, nós comungamos saúde, facilidade e leveza. Deus, Pai, Mãe, Filho, todos em um, Divino Criador, Criadora de tudo que é. Nesse momento, eu peço luz para minha vida e luz para toda a humanidade. Ilumina os nossos corações, Pai. Ilumina as nossas mentes. Ilumina as nossas ações, para que a gente alinhe mente, coração e ação, para que a gente faça a parte que nos cabe, para que a gente escolha os caminhos que a gente quer caminhar e que a gente solte, que a gente saia do espaço de controle, daquele espaço que nos aprisiona, que nos faz muitas vezes pessoas birrentas, amargas, mal amadas, simplesmente porque somos contrariadas. Para que a gente saia desse espaço que aprisiona apenas aos caminhos conhecidos e que nos afasta daquilo que pode nos fazer expandir, crescer, evoluir. Que eu enxergue as portas abertas e escolha que eu quero entrar. E que eu me permita voltar atrás se eu perceber que essa porta não era a melhor, não era a mais adequada, a que seria a maior contribuição para a minha vida. Que eu não tenha medo, que eu não tenha vergonha de voltar atrás, de recuar e escolher uma nova porta. Que eu não tenha medo do julgamento, do que as pessoas vão pensar. Que eu não precise da validação externa para escolher os meus caminhos. Mesmo que essa escolha me faça recuar. Tá tudo bem recuar. Tá tudo bem mudar de opinião. Tá tudo bem pensar diferente. Tá tudo bem ajustar as velas e reconduzir quantas vezes forem necessárias. Diz pro teu corpo: corpo, é seguro, é divino recomeçar quantas vezes forem necessárias. Tu não precisa ficar em estado de alerta o tempo todo. Nós estamos sendo guiadas pela presença divina que habita em nós. Este é um lugar seguro, é o nosso templo sagrado. Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, 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 sinto muito, me perdoe,
te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. 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 Te amo, sou grata, respira fundo, solta o ar. Solta o peso do corpo. Solta o peso do coração. Diz para ti mesma de novo, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, estamos bem. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. 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 Te amo, sou grata. Respira fundo, solta o ar. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho o soltar. Com entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço, 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 entrego, confio,
aceito e agradeço, entrego, confio. 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 Aceito e agradeço. Respira fundo, solta o ar. Quanto mais tu solta, mais o universo te entrega. Sente o teu corpo, entregue esse momento para Deus. Entrega esse momento abençoado para que o teu dia seja mais leve, seja mais fácil, seja mais glorioso. E tu pode repetir o tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Vem voltando, abre os olhos quando se sentir pronta. Toma a tua aguinha. Me digam como estão. Gratidão, Moniquinha. Eu vou botar nos stories, tá? A cartinha que saiu, cartinha 15. Já vou salvar no feed agora, né? A live de hoje. Semana que vem a gente volta. Gente, eu tô pensando em mudar o horário, tá? De novo. Não sei se 7h30 ou se a gente vai para as 8h30 da manhã, uma hora depois. Talvez seja melhor, não sei. Pra mim não vai fazer muita diferença, né? Porque eu tô em casa. Semana que vem o Rogério já tá de volta, então voltamos à rotina de ele largar o Arthur na escola e ele vai pro trabalho, né? Não preciso mais ir e voltar. Tu nem sabia que tava precisando entregar tanto? Pois é, né, amiga? A gente... Estas são as consciências que vêm, né? O que mais é possível, o que mais tem aqui que eu preciso olhar, né? E é sobre isso, a gente nem sabe às vezes o que tá precisando e a coisa vem. E eu sempre digo, né, às vezes, hoje eu me programei, eu não gosto muito de programar, mas hoje eu tava pensando assim, tá, vamos falar de agosto, né, desse inconsciente coletivo, e eu comecei de um jeito completamente diferente, e é sobre isso, é sobre entregar, é sobre confiar, porque eu me coloquei antes de entrar aqui com vocês para que eu fosse contribuição para a minha vida e para a vida de quem estivesse aqui comigo, né? Ao vivo vai estar depois, porque vai estar junto comigo, e o universo vem trazendo, à medida que a gente se coloca à disposição. Então, quando a gente entrega, a gente recebe de volta. E é sobre isso. E como a gente quer no dia a dia ter controle. E eu falo isso porque eu sou essa pessoa, né? Eu sempre digo, é eu e a torcida do Flamengo. É o eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? De uma forma geral, nós somos pessoas controladoras.
A gente quer ter garantias daquilo que a gente está fazendo, do movimento que a gente está fazendo, é o movimento certo. E a gente não tem garantia. A gente está jogando um jogo de xadrez e a gente não tem garantia de qual vai ser o movimento do teu oponente. Tu movimenta a tua peça, mas tu não sabe qual vai ser o movimento do teu oponente. Ah, mas eu já sei que se eu mexer aqui, ele vai fazer isso, isso, todas as possibilidades. Mas às vezes a gente não tá enxergando tudo. E a pessoa tá enxergando algo que a gente nem viu ainda. E é sobre isso. Entregue. Um beijo no coração. Quem quiser participar do puxão até sexta-feira, até o dia 7, dá para entrar na egrégora. A egrégora tá linda e maravilhosa. A Mônica escreveu, sim, uma busca constante por segurança, que na verdade é irreal. Sabe que eu fiz uma sessão de vidas passadas e o meu mentor disse exatamente isso para mim. Ele disse, a segurança que tu busca na Terra, ela não existe. Ele me disse isso, gente, o recado foi esse, a segurança que tu busca na Terra, ela não existe. Ela só tá dentro da cabeça da gente. Porque a gente não, a vida da gente, ela pode se transformar no próximo minuto, no próximo segundo. A gente não tem nem o dia inteiro, entendeu? A gente só tem um minuto que a gente tá vivendo, essa é a verdade. Mas eu sei que esse é um outro tabu, né? É difícil a gente falar sobre isso, sobre a finitude da vida. Mas a gente só tem este minuto. Eu comecei falando que eu quero viver até os 120, mas eu não sei se eu vou ter o privilégio de viver até os 120. Mas se eu viver até os 120, o que eu posso fazer hoje para chegar aos 120? Mas eu não sei se é o próximo minuto, se é a próxima hora ou se são os próximos 70 anos. Não sei. É sobre isso, né? E a gente prefere nem pensar sobre isso. Eu falo assim, mas eu fico pensando assim, o quanto eu quero olhar para isso de fato. Mas o que eu quero construir, que eu quero ter amanhã, eu preciso estar construindo hoje, nesse exato minuto. Então é uma escolha, a minha escolha de hoje, só por hoje eu vou fazer as minhas 16 horas de jejum. Né? Aí vai ser a primeira meta do dia. Só por hoje eu vou na academia de novo. Vou me exercitar. Porque se eu quero chegar aos 120, com saúde, com autonomia, plena, linda e maravilhosa, o que eu posso fazer hoje? É sobre isso, tá certo? Beijo no coração, até semana que vem. Eu vou avisando aqui no Insta, pelos stories, se a gente vai fazer 7h30, 8h30. Eu vou sentir um pouco essa energia também. E aí eu digo pra vocês. Beijo, beijo, beijo.